Se você é do tempo da lambreta, da mobilete, da magrela ou caloidez, você está no podcast certo. É Retrô que chama. Do tempo que você dizia, mãe, Elvis não morreu. Recebendo hoje, Jared Presley. Uma salva de palmas. Diretamente de Graceland. Graceland, Memphis, É United Memphis, States. Hello, Elvis. How are Hello, you? my friend. And fine, Não thank you. morreu e nem pretende. Não morreu e nem pretende. É o nosso querido Elvis. Jared Presley, uma das figuras impolutas, né, do cover do Elvis Presley. Impoluta, é Retrô que chama. Ô, Jared, falando sério, meu irmão? essa brincadeira acabou virando coisa séria. Já são Acabou mais de virando 20 coisa anos séria. aí, não? Vou fazer 23 anos só de cover. Pois é, eu me lembro que em 2001 você esteve no programa Planeta Diário, é Retrô que chama? Foi, exatamente. 2001 para 2023, 24. Parece que foi ontem, mas foi antes de ontem. Pois é, seus cabelos continuam mesmo, mas os meus, quanta diferença. Engraçado, quando a gente começou, ele tinha mais cabelo do que eu. É verdade, né? Ué, o tempo passa, o tempo voa, mas a gente continua numa boa e nesse momento trazendo esse episódio maravilhoso, né? Porque, afinal de contas, a gente vai trazer o personagem que todas as gerações, né? Dos 50, geração da década de 60, 70 principalmente, né? Principalmente. Curtiam e curtem até hoje, que é o Elvis Presley. Pois é impressionante que o Elvis, a cada dia que passa, ele se torna mais famoso e mais rico. As empresas, né, Elvis Presley Enterprises faturou hoje em torno de $1 bilhão por ano. Isso mesmo, é. Exatamente. Continua rendendo. Continua rendendo muito. Olha, só de ingressos para visitar Graceland, que era a residência dele, que custa $30 cada ingresso, é 1 milhão. Vendem 1 milhão de ingressos por ano, que dá 30 milhões só de ingresso. Caramba. Fora os souvenirs. Fora os souvenirs, e essas né? peças que pertenceram a Sim. Elvis Presley. Não, aí é o seguinte, né? O que chute de Elvis Presley. Quando tinha 13, 14 anos, usou o quichute para ir para a escola. Então, o Elvis, você chega lá em Graceland, tem as coisas dele, né? Tem as joias, as roupas, as guitarras, os violões. Aí você vai para o lado de fora, tem os aviões, né? Tem aviões com pia de ouro, Caramba. torneiras de ouro. Né? O homem era exigente. São 2 aviões, coleção de motos e coleção de carros, que são muitos, né? Essa aí com certeza me interessa. Exatamente. Você teve a oportunidade de conhecer já Graceland? Rapaz, eu tive a oportunidade de ir, mas infelizmente não deu para ir por causa do trabalho, entendeu? Na próxima vez você Mas vai dar para ir. Próximo ano, se Deus quiser, Você estaremos lá. Vai dar para ir. E já vou vestido de Elvis. Mas antes, não esqueça de falar para todo mundo, espalhe que agora tem o podcast É Retrô que chama. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/É Retrô que chama. Aí você ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos episódios e também, claro, siga o nosso Instagram, @É Retrô que chama. Avisa para todo mundo, o Elvis está lá com o Paulinho Leme. Afinal de contas, Elvis é Retrô que chama. É Retrô que chama. E aí, cara, como é que nasceu essa história? Você era fã do Elvis ou você caiu de paraquedas nessa história? Rapaz, por coincidência, no dia da morte do Elvis, que foi dia 16 de agosto de 1977, meu pai, que era um pouquinho exigente, me colocou para estudar à noite, eu ainda criança, para ajudar no comércio dele durante o dia. Ele dizia que criança só presta trabalhando, né? Que é para não brincar. Então, um desses dias que eu estava indo para o colégio, tinha um cara chamado Faísca, que era dono de uma oficina, ele tinha um fusquinha que tinha uma TVzinha. Toda vez que eu passava, eu demorava uns 10 minutos assistindo a TVzinha dele, que eu achava interessante, dentro do fusquinha. E nesse dia, o apresentador Sérgio Chapelin, na hora que eu olhei, ele falou, morreu o rei do rock. Eu dei uma olhadinha lá. Nesse dia eu não fui para o colégio, assisti a entrevista, a reportagem inteira, mostrando o Elvis no palco, mostrando ele jovem, não sei o quê, papapá. Eu não tinha ouvido falar ainda de Elvis, porque eu morava numa cidade pequenininha, né? Não tinha muita
material, de nada. Então, naquele dia, eu me tornei fã, né? Eu era criança, acho que eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. Isso, eu estudava à noite, viu? Que era para acordar às 5 da manhã para ajudar, abrir o comércio do meu pai e ajudar lá até a tardinha, né? Para ir para o colégio. E aí você ficou com essa imagem, né? Na memória, no coração. Fiquei impressionado. Ficou impressionado com a história. O jeito dele, as roupas, né? Aquela reverência no palco e tudo. Não, esse aí eu sou fã. Naquele momento, não parei mais de pensar no Elvis. Aí onde eu chegava, eu pedia. Se tinha algum material do Elvis, eu pedia. Um dava um compactozinho, outro dava um LP, alguma foto. E assim fui fazendo o meu acervo. E eu jurei para mim mesmo que um dia eu iria cantar as músicas do Elvis. Ah, tá. Né? Então teve uma promessa você com você mesmo. E quando foi a primeira vez que você olhou assim no espelho, você vai, rapaz, eu acho que eu tenho alguma coisa que lembra o Elvis. Será que é a bola preta do meu olho que lembra o Elvis? Alguma coisa parecida, velho? Hein? Deve ter tido acho que é a bola preta do olho. A bola preta do olho parece quando o Elvis. Quando Rapaz, é que teve esse... Olha, assim? isso aí não teve, né? O que teve foi o seguinte, a vontade de cantar e realizar, né? Aí já na adolescência foi aprender a tocar violão e tudo, para cantar as músicas do Elvis, não consegui, né? Porque na época minha voz era muito fraquinha, não sei se é porque eu era muito doente quando era pequeno, né? Até a voz era fraca e rouquinha. Aí fui estudar inglês, fui fazer curso de inglês. Primeiro eu fiz um curso de 3 anos, depois fiz outro curso de 2 anos, fiz faculdade de letras em inglês, só com o objetivo de cantar as músicas do Elvis direitinhos, sem ser gozado por ninguém, né? Dizer, o enrolation aí, né? Qual foi a primeira música que você dedilhou na viola? Foi Runaway. Dá pra tocar um pouquinho? Vamos lá. Primeira vez, hein? A gente nunca esquece. As I walk along, I wonder what went wrong with our love. Love that was so strong. As I still walk by, I think of times we had together while our hearts are young. Come on, everybody, clap your hands. I'm walking in the rain, just a falling and I feel the pain. Wishing you were here by me, chilling this misery. I wonder, wow. She ran away and I wonder where she will stay. My little runaway, run away. Salve de palmas a Gerard Presley. Musicão, hein, cara? Maravilha. Mas você acredita, eu comecei exatamente na noite, em 1990, mas só vim imitar o Elvis em 2000, no Réveillon de 2000 para 2001. Caramba, então teve uma história antes aí, né? Porque a minha voz não dava, cara, não dava. Eu tinha voz muito fraquinha e rouca. Tive que estudar técnica vocal, respiração e tudo. Aí comecei nos tonzinhos mais baixos. Hoje eu já canto nos tons originais do Elvis, né? Então você se preparou realmente para ser o... Eu preparei minha vida para isso. É mesmo, né, cara? Desisti da carreira de professor. Eu ensinava em todos os colégios de Fortaleza. Você é professor de línguas? De inglês. De inglês. Desisti da carreira, pedi as contas dos colégios e cursos para me dedicar ao Elvis, para ensaiar direto, para começar a fazer show e, se puder, viajar e tudo. Por isso que ele é o the best, né? De todos os covers que a gente vê por aí do Elvis. Por isso que ele é o melhor, porque ele se dedicou. Quer dizer, isso aqui né? foi a minha Ele fez vida. a escolha. Exatamente. Né? Fazer a escolha certa, eu saí, né? olha, eu trabalhava em 3 colégios e 2 cursos, né? Assim, em dias diferentes, horários diferentes. Cheguei lá, olha, eu quero sair. Mas por que não? Dá para conciliar? Não, eu quero sair. Eu queria um tempo integral para poder praticar e trabalhar no caso se precisasse. Sabe?
Vamos voltar mais um pouquinho. Aí a primeira música que você dedilhou no violão foi essa que a gente acabou Runaway. de ouvir, Runaway. E o primeiro disco, você comprou ou ganhou? A história dessa da Runaway. Essa música do Del Shannon, que ele cantou no primeiro show de retorno a Las Vegas em 1969. 69. Agosto de 1969. Tinha um aninho de idade. Quando ele não inaugurou o Hotel Las Vegas Hilton, que tem um espaço lá de show. Quem inaugurou foi a Barbra Streisand, porque o gerente disse que, como o Elvis estava afastado 10 anos do palco, ele tinha medo do Elvis não lotar o auditório. Aí botou a Barbra Streisand, não lotou. Aí o Elvis ficou chateado, poxa, foi passado para trás e tal. No dia do show do Elvis, foi 2 de agosto de 1969, foi o primeiro show, às 8 horas da noite. Quando o avião do Elvis pousou em Las Vegas, os hotéis lotaram, as ruas lotaram, tudo ficou lotado e a multidão na porta do auditório lá do hotel Las Vegas Hilton, e não cabia todo mundo. Lotou o show de 8 às 10, aí o gerente, vamos fazer de 10 à meia-noite. Lotou também, aí fez de meia-noite às 2. Caramba. Quer dizer, foi um retorno triunfal, né? Total. Porque quando o Elvis esteve lá em 1956, 57, ele foi vaiado lá, porque ele não era elite, era apenas um roqueirinho e Las Vegas era elite, né? Então, assistiram o show de costas. E ele ficou com medo de não dar certo novamente, mas fez um contrato de 5 anos. Os gerentes, o empresário dele, o coronel Tom Parker, que não era Tom Parker, era outro nome, né? Sentado na mesa com o gerente, assistindo o show. Aí o gerente disse, eu quero fazer um contrato de 5 anos. Mas eu não tenho papel. Aí o empresário disse, tem nada não, eu estou com a caneta aqui, a gente faz na toalha da mesa. Pô, 5 anos, pronto, assine aqui. Aí levou a toalha. Só que o Elvis não gostou. Você me prendeu 5 anos em Las Vegas, eu quero fazer show no mundo inteiro. Eu quero ir para a América Latina, eu quero ir para a Ásia, para a África, todo canto. Aí o empresário nunca deixou. Todo ano, a mesma turnê, Estados Unidos, as mesmas cidades. Porque o empresário era foragido da Holanda, entrou nos Estados Unidos com documento falso e tinha medo de sair e ser preso lá fora. Aí prendeu Elvis. E o filme retrata isso aí. Pois é, você estava comentando, lembrando do filme, né? Alguns detalhes da carreira do Elvis, né? Eu era muito novo, eu acho que eu sou de 68, então assim, eu peguei assim, muito pouco, já quase no final da história dele. E os filmes da sessão da tarde do Elvis Presley, assisti todos. Exatamente. Né? Mas esses detalhes o filme retrata muito bem, né? A questão do empresário, a puxada de tapete, né? Aqui para nós ele foi muito sacaneado, né, o Elvis, cara? Foi demais. É porque o empresário se aproveitou da situação, que ele era muito pobre, né? Eu vou lhe transformar rapidamente em $1 milhão. E realmente, ele era considerado o maior empresário do mundo, em termos de segurança, em termos de palco, ele entendia de tudo, era um cara muito inteligente. Só que, por outro lado, ele, ao mesmo tempo que ele deu paraíso ao Elvis, ele deu também inferno, né? Primeiro de tudo foi prender o Elvis nos Estados Unidos. Um cantor da magnitude do Elvis, que poderia ter feito show no mundo inteiro, não fez. Aí ele, muito esperto, o coronel muito esperto, disse, eu vou fazer uma coisa que você vai gostar. Aí fez o show Aloha from Hawaii, em 1973, em Honolulu, no Havaí, que foi transmitido, foi a primeira live do mundo transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, chamado Aloha from Hawaii. E, ao mesmo tempo, foi um show beneficente para o Kiu Lee Cancer Foundation. Era uma instituição de câncer lá que ele doou o cachê dos 2 shows. Ele primeiro fez um ensaio, já valendo, e depois fez o show no outro dia. Os 2 estão gravados. E ele obrigou a banda, cada um, a pagar o seu ingresso. Ele pagou $1.000 pelo ingresso dele. Foi tudo doado. Olha entendeu? só. Então, esse show foi o principal show do Elvis, que ele mandou fazer a roupa da águia, que lembrava a bandeira dos Estados Unidos, né? Que ele era muito fã de águia, que era vermelho com azul e tal, a águia com as asas abertas e tudo.
Então deu uma acalmada nele. O empresário disse, olha, você queria mostrar seu show para o mundo inteiro? Oportunidade. O cara foi esperto. Deu um afago no ego dele, né? Foi, mas não parou as brigas, não parou as brigas. Você está assistindo um pouco da história, né, detalhada, detalhes, curiosidades da vida de Elvis Presley, esse fenômeno do pop, do rock mundial, e é muito bem representado pelo cover, o Gerard Presley. O Gerard não é só aquele cara que se fantasia, que faz os trejeitos do Elvis. Ele conhece, ele se preparou, ele conhece toda a história. Por isso vale a pena você se inscrever no nosso canal, aí no YouTube, youtube.com/RetroChama. Ativa as notificações, que sempre vai ter um episódio muito legal para você saber um pouco mais de música e de tudo que passa aí no mundo dos anos 60, 70, 80 e 90. Afinal de contas, é Retro que chama. Mas você começou a falar sobre isso devido à música que você tocou no violão, falando da história de Las Vegas. O mote foi isso aí. Mas aí a nossa conversa pegou outro caminho. Mas voltando lá para o comecinho... Sim, para o comecinho foi o seguinte, até o filme retrata. O Elvis, ele causou tanta inveja, e a velha guarda que ele desbancou quando ele chegou em 1954, Frank Sinatra, Tony Bennett, aqueles antigões, né? Foram esquecidos, assim como o Roberto Carlos desbancou a velha guarda daqui com a jovem guarda, né? Então isso causou muito ciúmes. Aí juntaram-se os cantores antigos, principalmente Frank Sinatra, que era um grande mafioso, né? Sustentado pela máfia italiana, do Lucky Luciano, que era o chefão da época. Ele resolveu boicotar o Elvis de todo jeito. No programa dele, ele botou os juízes na cola do Elvis, dizendo que o Elvis veio denegrir a juventude, que o Elvis veio trazer imoralidade, porque estava rebolando o quadril. Aí botaram a polícia nos shows do Elvis, se ele rebolasse era para prender. Foi, deu prisão, deu um negócio. Aí, quando a bola estourou de vez, o empresário disse, não, Elvis, você está correndo perigo de vida. Então vamos parar tudo. Ele tinha filmes para fazer, tinha shows para fazer, cancelou tudo e mandou o Elvis para lá, tirou dos Estados Unidos, que até ameaça de morte ele estava recebendo. Frank Sinatra, com a gangue dele lá, estava perseguindo mesmo. Tinha até ameaça de morte da gangue do Frank Sinatra. O Frank Sinatra, então, era do mal mesmo? Ele era considerado um mafioso, porque ele era sustentado, ele era patrocinado pela máfia italiana. Entendeu? Tá. Então, o que aconteceu? O Elvis foi para o exército, já tendo ganhado 100 milhões de dólares, já muito famoso. Foi servir na Alemanha, tirou dos Estados Unidos, por causa desse perigo aí. Passou 2 anos no exército. Quando saiu, não voltou para os palcos, com medo, né? Passou 10 anos fazendo filmes. Chegou a fazer 31 filmes. Pois é, esse lado aí cinematográfico do Elvis Presley, hein? Nós brasileiros, pelo menos da minha geração, a gente ficou sabendo por causa da Sessão da Tarde. Aquele filme que ele pula lá no Havaí, muito Havaí, muita história dele pular, né? Tinha uns saltos e ele cantava, sempre muito bonitão, aquela coisa toda. Eu lembro muito desse momento aí, da parte cinematográfica, da parte ele fazendo filmes, né? Exatamente. Então, os filmes foram um estouro, né? Já que as pessoas não estavam vendo o Elvis cantando e rebolando, ia vendo os filmes, que ele cantava também nos filmes, né? Então, até 1965, 66, foi muito sucesso. Mas depois caiu na mesmice, porque eram histórias sempre simples, né? Muito simples, uma comédiazinha e tal. E os filmes começaram a decair. E o Elvis começou a cair um pouco no esquecimento, né? Porque vieram chegando outros cantores e tudo, aí vieram os Beatles e tal. Inclusive, quando os Beatles chegaram em 1965 nos Estados Unidos, os empresários resolveram reuni-lo ao Elvis, foram na casa do Elvis. Aí o empresário disse, eu não quero ver uma foto ou um vídeo do Elvis com esses caras. Eles são má influência para o Elvis. Então, nós não temos um registro dos Beatles com Elvis. Passaram um dia e uma noite tocando, jogando, brincando, batendo papo. Já imaginou o documentário que ia dar isso aí? Caramba. Aí o Elvis, nisso aí, ele gravou em homenagem aos Beatles 4 músicas dos Beatles, né? Que era Lady Madonna, Hey Jude, Something e outra lá. Vamos de Something? Something
Ou vai com outra que você queira dos Beatles. Eu Beatles. queria tocar outras mais conhecidas. Então vai. Como, por exemplo, a música que ela foi composta para o Elvis, para que a Priscilla Presley desistisse do divórcio, né? Porque estouraram aqueles casos do Elvis lá com as atrizes, né, e tal, principalmente com a Anne Margaret, que até hoje é viva, uma lourinha, que deu muito trabalho. E ele contou a história para esse autor, e o autor transformou em música, que foi isso aqui. Maybe I didn't treat you Boa demais. quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things should have said and done. Girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Hear me. Give me one more chance to keep you satisfied. I'm satisfied. Always on my mind. Always on my mind. Que na letra ele diz o seguinte: mesmo eu estando com a outra lá, a segunda lá, eu estava pensando em você. Vai que cola, né? Até parece. E ele, depois que saiu a gravação, ele foi lá na casa dela, né? Que ela já estava morando só. Levou o violão, tocou para ela. Ela não ficou nem de frente para ele, ficou de costas. Aí o filme Elvis e Eu, que está sendo relançado agora, fala sobre isso aí. Aí ele entra no carro, né? 200 seguranças, aí ele começa a chorar e todo mundo chora juntos, né? Que é para dar um apoio moral. Mas não resolveu, né? Pediu desculpas e tudo. Não fez só essa, né? Tem mais umas 20 aí que ele fala de reconciliação, mas ela nunca quis. Aí teve outros casos aí, até um baiano teve um filho com a Priscilla Presley, que mora em Curitiba. Como é que é isso? É. Ela teve muitos namorados. Muitos namorados. Ela era danadinha também, né? Muitos atores, Richard Gere, Van Damme, um bocado de gente aí. E linda. E um baiano que esteve nos Estados Unidos, encontrou com ela lá, também teve um filho com ele. Olha só. Danada. Agora me diz uma coisa, Jared, você falou aqui pra gente que você largou a sua profissão como professor para se dedicar a isso. Ou seja, hoje você vive da sua arte, do seu trabalho de cover. Exato, eu vivo do meu trabalho, que é a minha vida, né? Mas também eu trabalho como intérprete, tradutor para algumas empresas, presto serviço para algumas empresas e preparo pessoas que precisam urgente do inglês para viajar, com aquele inglês dinâmico, assim, 8 horas por dia, 6 horas por dia. Caramba! O cara chega e diz, olha, eu tenho 15 dias para viajar para os Estados Unidos, eu não sei de nada. Mas você tem tempo? Tenho. Então pronto. Vamos fazer aí 5 horas por dia. É o suficiente. É o inglês dinâmico. Aí o dinâmico, bota o nome de tudo na casa da pessoa em inglês, tal, e a gente papa. Se for ouvir música, é só em inglês. Se for conversar só em inglês, não fale português durante esse tempo. Only English. Ligo para os Estados Unidos para um amigo, vamos lá, vamos falar juntos aqui e tal. E é impressionante que, ao invés de você fazer um curso de 3 anos, se você juntar todo aquele tempo em apenas poucos dias, é bem mais proveitoso. E fica, né? E eu tenho experiência disso. Pessoa em um mês, em 15 dias, está desenrolando. Porque então, fica assim, carimbado no cérebro, sabe? De tanto você repetir. E eu já começo falando inglês, com objetos e tudo, entendeu? Um negócio bem dinâmico. Então aproveite o combo, contrate Elvis Presley e leve um professor de inglês para casa. Inglês dinâmico, não é não? Instagram? Exato. Instagram, @Gerard Presley. E o Facebook também.
E através do meu WhatsApp, 9999-1205. Então pronto, então olha aí. Anote aí esse número. Professor de inglês ainda leva o Elvis Presley de canja. Inglês urgente, né? Para grupos ou empresas como intérprete e tradutor. Hoje, o que está dando mais? O tradutor ou o show do cover? Não, assim, depois, a partir de agosto, mais ou menos, que aumenta os shows, aí eu dou uma pausa nas aulas e me dedico só à música, que é para fazer meus exercícios vocais, para me dedicar mais à música. É o nosso podcast, é Retro que Chama. Se inscreva no canal, youtube.com/@Retro que Chama. Ativa aí o sininho, as notificações, para você saber em primeira mão os próximos episódios. E siga também o nosso Instagram, @Retro que Chama. Recebendo aqui Jared Presley, esse cover fantástico. Fizemos um maravilhoso show juntos há pouco tempo, com as minhas festinhas de flashback lá no Murano. Arrebentou, hein, cara? Maravilhoso, maravilhoso. As cocotas que hoje são dondocas, loucas, dançando. E a menina lá, né, deu uma força muito grande, a Poliana. A Poliana, que também dançou com você, coreógrafa. Pô, ela é ótima. Grande profissional, né? Conheço desde o início de carreira também. Me diz uma coisa, hoje, você está fazendo em média o quê? Uns 2, 3, 4 shows por mês? Hoje, por semana, está em torno de 4 a 5 shows. Por semana? Por semana. Eu falando por mês, ó. O cara tá bem, o cara tá bem. E à medida que vai chegando em dezembro, final de ano, convenção, aí, às vezes chega... confraternização das empresas. Pode chegar 2 shows por dia, 3 shows por dia. Agora eu fiquei sabendo que você tem CD gravado. Tenho. Mas cantando Elvis? Sim, cantando Elvis. E a gente encontra onde esses CDs? Esses CDs, eu nunca vendi, né? Era sempre para presentear os clientes. Entendi. Ele acabou no início desse ano, mas eu não tive a oportunidade de continuar por causa do trabalho, a correria do outro trabalho. Mas olha, é fantástico. Eu já contratei o serviço desse rapaz, levo ele sempre quando posso para as minhas festas, retrôs, é Retro que Chama, e em breve vamos fazer outra, vamos começar um ano novo aí com Elvis Presley e Paulinho Leme juntos. Leve Elvis para a sua confraternização, para a sua festa de final, de começo, de meio de ano, porque vale a pena. Ô Elvis, meu querido Jared Presley, deixa aí uma mensagem para os fãs de Elvis que acompanham o seu trabalho e a juventude, os jovens há menos tempo que estão conhecendo você agora e querem saber um pouco mais da história sua e do Elvis. Bom, antes de tudo eu gostaria de mandar um abraço muito grande para todos os fãs do Elvis, inclusive o fã-clube Ceará Gang Elvis Presley, que a gente sempre se reúne para cantar, para brincar, tocar Elvis. A Sônia Presley, que é a nossa matriarca, que foi o primeiro fã-clube do Brasil, fundado em 1962, entendeu? Muito obrigado aos meus clientes que me contratam, meus alunos. Um grande abraço para todos, sempre maravilhoso. Sou muito bem tratado onde eu chego, sou muito bem recebido. E graças a Deus meus shows estão dando muito certo. Repetindo, só para encerrar, o Instagram. Instagram, @Gerard Presley. Assim como também o Facebook e o meu WhatsApp, diretamente comigo, 85-9999-1205. E eu gostaria de agradecer, Paulinho, esse convite maravilhoso. É sempre bom encontrar você. Que bom. Você é um cara cheio de novidades, um cara cheio de retrô, cheio de músicas boas, né? Onde você chega, a gente conhece as verdadeiras músicas maravilhosas. Legal. E esse convite maravilhoso aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por você ter aceito o nosso convite também. A gente se encontra na próxima tertúlia com Elvis Presley. Estamos aí. Valeu? Até o nosso próximo episódio do podcast Retro que Chama. Lembrando que tem Paulinho Leme sempre de segunda a sexta na Rádio Tempo FM 103.9 no programa Túnel da Tempo. Retro que Chama. Até lá.